Como escalar no Facebook Ads? Finalmente esse vídeo chegou para você e que não consegue passar dos 100 mil por mês, 150 mil por mês no seu e-commerce. Então já pega seu papel, sua caneta, já se prepara para aprender e para aplicar, porque esse vídeo vai ser absurdo. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Alvo Bernardo e eu trabalho com e-commerce há mais de 3 anos, mais especificamente na gestão de tráfego. E antes de você se assustar com esse mapa mental, que já é o padrão aqui desse canal, eu quero te avisar que eu já tenho 2 vídeos anteriores a esse, tanto de teste criativo quanto de pré-escala. Mas se você não assistiu aqueles vídeos, assiste lá porque eu vou estar usando aqueles princípios que eu ensinei nesse vídeo daqui. Feito isso, a gente pode começar. Quais vão ser os tópicos aqui que eu vou abordar no vídeo de hoje? Eu vou falar dos princípios da otimização diária, da escala vertical barra gradual, da escala horizontal, do limite de lance e como você pode usar eles para escalar, da análise que você tem que fazer, da escala de 3 horas e a escala de surf. E também os problemas ali da escala que você vai acabar enfrentando. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui do início. Primeiramente, teste pequena escala em pequeno volume, tudo que eu falar aqui antes de adotar 100%. Por quê? Porque tudo varia de conta a conta, de situação a situação, de loja para loja, produto a produto, ticket a ticket, público a público. Então não leve nada que eu falar aqui como verdade absoluta. Mas se você já me conhece, você sabe que ao invés de ficar passando uma estruturazinha, eu te ensino a pensar, eu te ensino nos princípios por trás das coisas. E assim você consegue tomar suas próprias decisões, não vai ser diferente nesse vídeo. Outro aviso muito importante, não escale se você tiver ótimos criativos, porque no final, se a gente ficar entrando de campanha em campanha, de conjunto em conjunto, o que vai sobrar é o nosso criativo, a nossa imagem, o nosso vídeo, a nossa copy. Então, para você realmente conseguir ir muito longe com a sua escala, você tem que ter bons criativos, com CTR alto, com a taxa de conversão boa, etc. Princípios aqui que você tem que entender da escala. E aqui eu não vou estar falando nada de genérico, só coisa realmente que eu tenho certeza você não ouviu antes. Primeiro, estar sempre alimentando seu funil com o quê? Com dados. Então, campanhas de topo de funil, ali por a público frio, ou campanhas de coleta de dados são muito bem-vindas, justamente para você continuar alimentando o seu pixel, alimentando o seu analytics e alimentando as suas campanhas como um todo. Um erro gigantesco que o pessoal comete é só rodar, por exemplo, campanha de conversão. Uma hora ou outra você vai acabar esgotando aquele público, aquele cluster ou aquele ângulo específico que você usava, aquela oferta específica. E falando em oferta, é muito importante você trabalhe mais de uma oferta, trabalhe mais de um ângulo. O que é basicamente isso? Ângulo, oferta. Oferta é basicamente o seguinte, o mesmo produto ele pode ser vendido de 3 formas diferentes, 5 formas diferentes, eu já falei muito sobre isso. O mesmo fone ele pode ser vendido como fone para estudo, fone para academia ou fone para home office. A mesma roupa ela pode ser vendida como uma roupa que se ajusta no corpo, ou como uma roupa para a pessoa ir para academia, ou uma roupa para aquela pessoa se sentir melhor em ambientes sociais. Enquanto ângulos, quando eu me refiro a ângulos, é o seguinte, você está inserido em um mercado, você está vendendo para um mercado específico, para um público específico. Então, pense em formas diferentes, ali, maneiras diferentes de alcançar aquele mesmo mercado, só que de uma forma diferente. Então, formas diferentes de apresentar o seu produto, de vender o seu produto, de basicamente chegar no mesmo público que você tem que chegar. É muito importante que você pense e reflita sobre quais ângulos você pode usar para vender o seu produto. A partir disso, anotando esses ângulos, anotando essas novas ofertas, tendo aí essas novas ideias, o que você vai começar a fazer? Você vai, por exemplo, pegar essas novas ofertas, esses novos ângulos, transformar em novos criativos, vai testar esses novos criativos, pegando os bons criativos, joga ali numa estruturazinha de pré-escala e aí sim você passa isso para escala. E você vai fazendo isso da mesma forma como você, por exemplo, toda semana vai ter que estar testando novos criativos, vai inserindo aí toda semana testar uma oferta diferente, ou um ângulo diferente do seu produto, um kit diferente, uma promoção diferente, uma forma diferente de apresentar o que você já vende. Isso também vai fazer muita diferença. Falando dele aqui, o nosso queridíssimo criativo, se você já chegou até aqui para realmente pensar em escalar, com certeza você já sabe a importância disso aqui. Novamente, não escale se você não tiver ótimos criativos. Além disso, você tem que ter um alto volume de teste de criativos. Quanto que eu quero fazer, por exemplo? Eu quero fazer 100 mil por mês, beleza? Testa 20 criativos novos toda semana. Não consigo, tá? Testa 10 criativos novos, 6 criativos novos. Tem gente que nem testa um criativo novo por semana e tá pensando em escalar. Então, uma métrica muito legal aqui que você que já roda deve saber é que, por exemplo, quantos criativos você tem que testar até acertar um. A cada 6 criativos que eu testo, um realmente continua performando depois de 7 dias, 14 dias. Então, nesse ponto aqui, você pode fazer uma psicologia reversa. Você pode pensar o seguinte, quantos criativos bons eu tenho aqui? Eu tenho 3 criativos bons, 6 criativos bons. Qual que é a minha meta de bons criativos para eu ter rodando ali, me trazendo vendas todos os dias? 15 criativos, 20 criativos simultaneamente. Mas para conseguir um bom criativo, eu tenho que testar outros 6. Aí você pega, multiplica e descobre quantos criativos você tem que testar, quantos testes você tem que fazer. Vamos aqui também pro orçamento, pro Ads. O que eu recomendo demais? Se organize, pense em termos de 30 dias, 60 dias. Mas como assim? Você vai falar de escala diária, você vai falar de escala a cada 3 horas, você tá me falando para
para segurar o orçamento? Não, eu não tô dizendo isso, tô dizendo para você se planejar, porque escala não se trata apenas de orçamento, não se trata apenas de anúncio. Se você, por exemplo, é um e-commerce físico, você sabe muito bem do que eu tô falando. Mais venda, você precisa de mais estrutura, porque tá vindo mais volume, você precisa de mais atendimento, precisa de um funil, por exemplo, de e-mail marketing melhor. Então são mais coisas englobadas. E lembra que eu te falei que de quantos criativos você precisa ter para acertar um, por exemplo? E você sabe que para completar ali os 20 bons criativos, você vai ter que testar 50 criativos, 100 criativos. E pensa, quanto que eu gasto em um teste de criativo? Em um teste de criativo eu gasto ali pelo menos 300 reais, por exemplo, 200 reais. Eu só falei um número aleatório aqui, mas um exemplo. Então eu sei que para testar esse tanto de criativo, para conseguir os bons criativos, eu vou gastar X. Beleza, já faz esse planejamento e já pensa, toda segunda-feira eu vou colocar uma campanha nova ali dentro da minha estrutura, um conjunto novo dentro de uma campanha que eu já uso de teste de criativo, com 6 novos criativos. E trabalha para isso, é literalmente isso que você tem que fazer. Além do mais, se planejar ali pro longo prazo também vai te fazer manter essa escala por mais tempo. Então nem vem aqui com esse tipo de pensamento de, mas meu rosto é insano, vou botar minha casa em ads. Também, isso também pode acontecer, mas escalar e continuar vendendo muito por muito tempo vai muito além ali de orçamento, de ads, vai também de estruturação, principalmente de processos. E principalmente se você for e-commerce físico, que nem eu já falei. Vamos lá, otimização diária. Otimização diária, então é agora que eu vou ficar milionário. É isso aqui que você vai me ensinar que, vai destravar, eu vou fazer 100 mil por mês amanhã. Não, a otimização diária é você basicamente criar o hábito, se você ainda não tem, de todos os dias olhar suas métricas. Mas quais métricas que eu vou olhar? Dependendo da forma como você escala, que você gere ali os seus anúncios, você vai focar em KPIs diferentes. Mas basicamente, a grosso modo, nossa otimização diária aqui, ela vai ser baseada em ROI e em margem diária. Também você pode olhar para CPA, etc. Mas todos os dias você vai ter que olhar isso. Vai ter que olhar o ROI ou ROAS, como você preferir, e a margem diária da sua operação. Isso vai fazer muito mais sentido daqui a pouco. Quando a gente fala aqui da escala diária, agora sim. Aqui você tem que ter as suas métricas ali de escala, os seus objetivos, o que você quer alcançar, quais são as suas métricas mínimas ali. Você basear ali a sua escala diária, se você vai aumentar ou não o orçamento, etc. em CPA ou ROAS. E também a margem líquida do dia, para quem for fazer uma escala realmente diária, uma escala a cada 3 horas ali, toda hora mexendo no orçamento também vai fazer muita diferença. A grosso modo, por exemplo, uma das formas mais simples de você escalar é simplesmente todo dia você analisar suas métricas, analisar o seu funil, pensar o seguinte, se você bateu ou não ali o seu KPI de escala. Então vamos supor aqui que você bateu o seu KPI de escala. Você pode aumentar o orçamento ou você pode manter ele. Eu vou estar falando especificamente sobre o orçamento daqui a pouco. Agora, se você não bateu o seu KPI de escala, o que você vai se perguntar? Será que hoje especificamente foi um dia ruim? E pode ser que não necessariamente o problema esteja nesse conjunto, nessa campanha específica, mas simplesmente porque, hoje é domingo e domingo não vende bem. Então, será que eu consigo aguentar ali mais 2, 3, 4 dias sem mexer aqui nesse conjunto, nessa campanha, para ver se ela vai voltar a performar? Isso também é muito importante, porque senão você, na euforia ali, na afobação, acaba tirando um conjunto que poderia te dar muito resultado simplesmente por 1, 2 dias ruins. Então vamos supor, consigo aguentar ali mais 2, 3 dias? Beleza, eu vou esperar esses 2, 3 dias. Após esses 2, 3 dias, a campanha melhorou? O conjunto melhorou? Melhorou. O que você vai fazer? Você vai manter o orçamento. Afinal, ele estava ruim, você não vai aumentar o orçamento agora, você vai só manter. Agora, não melhorou após esses 2, 3 dias. O que você vai fazer? Você pode diminuir o orçamento, simplesmente 20, 30, 40% ali, ou você pode voltar para o orçamento anterior que estava antes. Agora, vamos supor que você não pode esperar esses 2, 3 dias aqui. O que eu acho um erro, tá? Eu não acho que você deve se basear todas as suas decisões simplesmente dia a dia, porque os seus ads vão ficar muito inconstantes. Eu tenho amigos meus que, escalam pra caralho no dia, só que os caras vivem em uma montanha russa. Então você fala com ele hoje, quanto você tá fazendo? Nossa, 200 mil por mês, 20k no dia, 30k no dia, estourando. Mas você vai falar com o cara daqui a 2 meses, quase zerado ali, não tá vendendo nada, as campanhas não estão performando, ele só rodava campanha de conversão, etc. Então eu acho meio um erro você ficar, tomar essas decisões muito em cima. Entenda a meta, entenda o Facebook, entenda que quando você mexe no orçamento, mexe em algumas variáveis, a campanha ela fica instável durante um tempo, então considere isso sempre. E eu já falei muito mais sobre isso em outros vídeos aqui no canal que você pode conferir. Mas basicamente, eu não posso esperar esses 2, 3 dias, mas como eu disse, simplesmente você pode ter passado por um dia ruim e não recomendo que você tome decisões baseadas ali apenas em 24 horas. Então o que eu recomendo? Pelo menos espera mais um dia e depois desse um dia, melhorou? Sim, melhorou. Você vai pegar e vai manter o orçamento. Não melhorou após um dia, tive 2 dias ruins, não posso esperar mais, tá comendo a minha margem, daqui a pouco eu vou estar pagando para trabalhar e vou sair gritando aqui, vou dar um soco aqui no meu computador. Não, diminui o orçamento ou volta para o orçamento anterior. Feito tudo isso, independente de qual ação você tenha tomado aqui, no final do dia você vai ter ali a sua análise diária
feita. Agora vamos falar aqui sobre as formas de escalar. Quando eu falo escalar, a maioria do pessoal pensa simplesmente em orçamento. Tá certo? Também, quando você escala, você aumenta ali a sua verba e anúncio. Porque, pô, se eu tô colocando 10, tá voltando 50. Se eu colocar 20, vai voltar 100. Se eu colocar 30, vai voltar 150, etc. Você sabe muito bem como é que é. Quando a gente fala aqui de formas de escalar o seu orçamento, a gente tem 3 formas principais, que são a escala ali horizontal, onde você vai criar mais campanhas, a escala vertical, que vai ser uma escala mais gradual, e também tem uma escala ali com limites de lance. Vamos uma por uma aqui com calma, vai anotando aí, já manda esse vídeo aí para um parceiro seu que também tá com dificuldade de escalar, deixa um comentário, eu não gostei se você tá curtindo esse conteúdo. Vamos lá, escala horizontal, o que é? É simplesmente você duplicar campanhas ou conjuntos já existentes que estão performando bem. Como funciona aqui? É basicamente você duplicar o que já tá dando bom ali, perfeito? Só que tem algumas formas de você fazer isso. Tem a forma de você apenas duplicar, o que de verdade pode ser um erro. Por quê? Porque pode acabar causando, principalmente hoje em dia, sobreposição. Sobreposição de quê? De leilão. O Facebook pode tanto, primeiro, entender isso como um ato de monopólio e começar a te avacalhar e, tipo, jogar o desempenho dos seus anúncios no chão, mostrar para público ruim, etc. Porque você tá tentando, tipo, dominar o mercado só. Ou pode acontecer de você acabar concorrendo com você mesmo e aumentar o seu CPM. Isso pode acontecer. Então, ao duplicar, apenas duplicar você tem alguns caminhos. Você pode duplicar e manter o mesmo orçamento, ou duplicar e aumentar, ou diminuir o mesmo orçamento, ou diminuir o orçamento original. Só que eu não recomendo que você apenas duplique. O que eu recomendo se você for duplicar algum conjunto ou alguma campanha? Eu recomendo que você duplique e faça alguma alteração. Justamente por quê? Porque vai evitar de você cair em uma sobreposição. Então, se você for escalar horizontalmente, duplique e faça alguma dessas alterações aqui. Lembrando, são apenas recomendações. Você pode fazer alteração de gênero, de idade, interesse, hook, copy, URL, estado específico. Aqui entraria um teste, né? Então fugiria um pouco. Você pode mudar simplesmente os lances. Então você pode colocar max valor, max conv, CPA máximo, ROAS desejado. Basicamente você vai duplicar e fazer qualquer alteração que evite sobreposição e que te permita entrar no mesmo leilão, porém de uma maneira diferente. Esse aqui que tá o jogo, tá? Simplesmente você pensar em formas diferentes de entrar no mesmo leilão. Às vezes você vai entrar nesse mesmo leilão até de uma forma mais barata. Então suas métricas vão ficar mais baratas e vai sobrar mais dinheiro pro seu bolso. Isso também é muito interessante. Também qualquer alteração aqui que melhore o conjunto. Então, pô, por que eu não duplico e coloco ali a idade dos meus melhores compradores? Pô, por que não? Você também pode estar combinando. Então, se você pode colocar max valor, mais idade, um gênero, mais um estado, você pode acabar misturando. E também esses lances aqui, essas métricas desejadas, seja o max valor, max conv, CPA máximo ou ROAS desejado, você pode usar com valores diferentes. Então, às vezes na mesma campanha, você pode ter um conjunto com CPA máximo de R$95, outro com CPA máximo de R$85, outro com CPA máximo de R$120. Você pode fazer isso. Da mesma forma como ROAS desejado, etc. Você já entendeu. Como eu disse, eu não vou ficar cagando regra aqui. Você vai ter que entender a sua estrutura e espero que algo que eu falar aqui você, pô, não, vou fazer esse teste aqui. Vai lá, testa ali e me conta aqui nos comentários se der certo ou não também, pode falar. Outro ponto também, você pode duplicar e colocar em uma campanha já escalada. No caso, obviamente, de ser um conjunto. Você pode duplicar aquele conjunto com as mesmas configurações dele e colocar em outra campanha. Isso de certa forma não é muito uma sobreposição, já que você vai estar jogando em outra campanha. Mas mesmo assim, se quiser jogar em outra campanha e já colocar outra alteração, pode funcionar também. Só que aqui quando você pensa nisso, se você é alguém que já roda há algum tempo, você sabe que, por exemplo, pô, tô rodando uma campanha aqui CBO, eu vou lá e adiciono um novo conjunto. E por N motivos ali, aquele conjunto, então por N motivos ali você decidiu colocar um novo conjunto, seja porque, ele já estava escalando, ou, eu quero testar essa nova variável dentro de uma campanha de CBO que já estava rodando. O que acontece? Pô, o Facebook ele não está gastando o meu conjunto novo. Ou, por exemplo, o Facebook ele direcionou todos os gastos para o conjunto novo, ele não performou bem. Ou acabou atrapalhando a performance dos meus outros 3 conjuntos que já estavam vendendo todos os dias. Isso é um erro que você pode cometer. E Álvaro, o que você faz para não cometer esse erro? Uma das coisas que eu faço quando eu rodo campanha CBO é, por exemplo, ao adicionar um conjunto novo, eu coloco, por exemplo, um limite de gastos ali de 70%, 80%, um limite máximo em todos os conjuntos. Por quê? Porque vai sobrar ali uma beiradinha que o Facebook ele vai ser obrigado a gastar em outros conjuntos. Então, muitas das vezes, se você coloca um conjunto novo e não gasta, isso daqui pode resolver os seus problemas. E eu não vejo quase ninguém falando disso aqui na real. Enquanto se você roda ali CBO, é mais de boa que você rodar. Obviamente, eu rodo ABO e mesmo assim, quando eu crio um conjunto novo, o Facebook enfesa e meu desempenho da campanha acaba, morre ali. Pô, que não já disse, eu não tô cagando regra, tá? Eu só tô falando que em geral, pô, não tem tanto problema assim. Mas a escala horizontal, onde você vai criando novas campanhas, novos conjuntos, tem sim alguns problemas, assim como todas as outras.
Vou falar sobre os principais problemas aqui que eu vejo no dia a dia. Primeiro, que nem eu já falei, a sobreposição de leilão, então o seu CPM pode encarecer. Obviamente, nossa, eu tô com 3 conjuntos aqui, eu devo estar sobrepondo o meu leilão então, porque meu CPM tá muito caro. Pô, cara, às vezes não, entendeu? Porque você tem que estar rodando ali um valor relevante para isso realmente acontecer. Só como que eu não sei aí se você aí do outro lado é o dono da Insider ou é o Joãozinho, dono de uma loja que fatura 20k por mês, eu não posso ficar carregando regra, então eu já tô te adiantando aqui esse problema. Outro ponto, quanto mais campanhas, mais conjuntos, mais criativos você tiver, mais você vai gastar tempo para gerenciar e analisar cada um deles. Isso é algo que você tem que levar ali em consideração, porque senão daqui a pouco você tá ficando o dia inteiro na frente do gerenciador de uma forma burra ali, que você poderia estar fazendo de uma forma muito mais inteligente, ganhando mais tempo, ganhando mais grana. Outro ponto, duplicar um conjunto não garante que ele vai performar bem. Outro ponto também, você pode acabar estourando o seu limite de gastos a nível da conta. E novamente, aumentar o orçamento também não vai garantir ali que esse conjunto ele vai performar melhor. Agora vamos lá, escala vertical barra escala gradual. Como que ela funciona? O que é? É basicamente você aumentar o orçamento em uma campanha ou em um conjunto. Quais que são as características da escala vertical, da escala gradual? Ela é mais estável, ela é mais fácil de gerenciar, ela é mais simples assim, não tem nada de mirabolante, porém ela é uma escala mais lenta, diferente dos outros tipos de escalar que eu vou falar aqui nesse vídeo. Ela é com certeza uma das mais lentas aqui. Por quê? Porque você só aumenta o orçamento, você só aumenta seus gastos com anúncios com base em resultado real, o que é um ponto positivo porque ela se torna mais constante. Mas basicamente como funciona? Você vai, por exemplo, aumentar de 20 a 40% o seu orçamento a cada 3 a 4 dias, a cada 2 ou 3 dias ou a cada 3 a 7 dias. Ah, por que você colocou aqui 3 datas diferentes? Porque depende muito do seu nível de escala, do seu meio de gestão de tráfego. Eu particularmente, tá? Espero que você não leve isso para você porque às vezes não faz sentido. Eu particularmente aumento o orçamento aqui das campanhas somente a cada 3 ou 7 dias mesmo estando escalado, justamente para evitar a inconstância aqui no Facebook Ads. Mas agora, para você ter noção aqui em um caso mais prático, vamos falar aqui das KPIs que a gente já definiu. Por exemplo, vamos supor que o seu ROAS mínimo ele é 3.3. Então você tá ali com o ROAS atual, seja na campanha, no conjunto, etc, de 4.5. Então 4.5 é maior que 3.3. Então você pega e aumenta de 20 a 30% o seu orçamento. Pô, meu ROAS atual ele tá 5.3. Vai lá e aumenta 30, 40% o seu orçamento. Meu ROAS atual ele tá 2.6, tá menor do que o meu ROAS mínimo. Então você pega e diminui em X%, diminui em 20%, 30%. Ah, meu ROAS atual tá em 3.7. Pô, 3.7 para 3.3, às vezes foi só uma pequena variação, não é um dado muito relevante pra gente observar. Então vai com calma. Eu particularmente não aumentaria por enquanto aqui, esperaria um pouco mais. E novamente, esses valores aqui são exemplos, vai depender da sua forma de gestão de tráfego, da sua conta que você está usando, porque tem conta que não vai aceitar você, por exemplo, fazer um aumento ali de 40%. O que particularmente aqui eu faço na escala gradual, eu olho o desempenho das campanhas ali dos últimos 3 dias, 7 dias ali, e aí eu vou aumentando ali 20%, 30%, 40%. Ah, mas por que, por exemplo, 7 dias já que é o prazo mais longo? É justamente por isso, porque eu tenho ali uma base de dados, uma janela de dados maior. Então eu só pego e aumento o orçamento se realmente uma janela de tempo maior, um bom desempenho. Ah, então quer dizer que a cada 3 dias você também não aumenta o orçamento? Também ajusto o orçamento, também faço isso. Mas vai muito ali da sua forma de gestão de tráfego. Agora, alguns problemas da escala vertical, que primeiramente, ao aumentar o orçamento, você tem que considerar um período de instabilidade. Assim como qualquer outro, por exemplo, se você fosse duplicar uma campanha ou um conjunto, você não tem que, tipo, pô, amanhã ele não vendeu, vou pegar e desativar. Pô, você é burro, né, cara? Porque o próprio Facebook já fala, você tem que esperar ali no mínimo 3 dias, por exemplo. Ah, mas minha campanha é muito inteligente, já tem mais de 50 conversões, eu fui lá, coloquei um novo conjunto, blá blá blá, beleza. Então você já sabe disso, então a gente não tem por que discutir. Mas, pô, aumentou o orçamento, criou um novo conjunto, espera, pô, 48 horas, 3 dias, etc. E segundo o próprio Meta, isso é mais comum em campanhas ali com menos de 50 conversões. Ah, tem gente que fala que isso aqui não importa, porque, pô, segundo o próprio Meta também, você tem que aumentar o seu orçamento de 20 em 20%. Só que tem gente com conta ali que aumenta de 40 em 40% no mesmo dia e não dá nada, continua vendendo bem. Novamente, você tem que ter um feeling ali agora. De verdade, a escala é simplesmente um dos processos menos quase que ensináveis ali, porque, pô, não dá pra você pegar uma estrutura do amiguinho e literalmente pegar e implementar ela 100% e esperar que dê 1000% certo. Que nem eu falei, pô, meu amigo tá escalando aqui, pô, a gente tá trocando uma ideia, ele me passou uma estrutura de campanha interessante, uma estrutura de teste que eu não fiz ainda. Vai lá e testa em pequena escala e vê se aquilo funciona pra você. Mas voltando aqui ao assunto de simplesmente instabilidade, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi justamente sobre a instabilidade do Facebook Ads. Você vê que olha só como é que tava meu cabelo, isso aqui foi 5, 6 meses atrás, então, pô, vê esse vídeo aqui que eu conto
conteúdo mesmo assim tá muito bom. E se você sofre de instabilidade, eu te mostro ali os principais motivos para isso. E eu já vou adiantando, o principal motivo ali, o maior vilão da instabilidade no Facebook Ads é o ajuste errado de orçamento. Você ficar mexendo no orçamento muito, principalmente em campanhas ali que não saíram do aprendizado ou estão com menos de 50 conversões. Isso pode ser uma verdade ou uma mentira, dependendo ali da sua conta, tá? Mas vamos lá. A escala usando aqui os limites de lance. O que é simplesmente você definir uma meta ali por custo de resultado. Como que funciona? Primeiro, você tem que definir um orçamento grande e segundo, você tem que definir uma meta por custo de resultado baixa. Com certeza, você já deve ter visto alguém aí usando essa estratégia. E sim, ela dá muito certo, porque você só vai gastar em tese quando realmente o Facebook achar alguém que vai comprar. Então você só gasta quando você for vender. Porém, tem alguns problemas, que um deles é que pode acontecer, eu já vi acontecendo, tá? Do meta acabar estourando esse limite sem razão aparente e você tipo só tomar um fumo aqui absurdo aleatoriamente. Também um problema, não é um tipo de campanha boa para você obter dados, né? Afinal, pô, quem diria, né? Uma campanha super restrita, uma campanha literalmente sniper, não é boa para coletar dados. Você já tem que ter isso antes, entendeu? Então eu recomendo você só usar essa campanha quando você já souber ali, já tiver um criativo vendedor, um público comprador, uma estrutura boa, etc. Além disso, ela pode acabar te limitando se você usar demais, você vai ficar muito preso e você vai acabar ali não tendo novos aprendizados, justamente que ela é tipo, pô, a finaleira da finaleira das campanhas, é tipo, com base em todos os meus dados que eu tenho no Analytics, do conhecimento que eu tenho do meu público, do meu mercado, eu vou criar uma campanha super específica, eu vou botar o orçamento lá no talo, vou escolher um ROAS 4.000 ali por cento e mete bala, deixa ali o Facebook só gastar quando eu for vender. Realmente uma campanha sniper, você tem que saber muito bem usar ela. Use com calma, mas também é algo muito interessante para você estar usando aí na sua escala. Vamos lá, análise. Como eu disse, nesse vídeo aqui eu não vou estar abordando todos os minuciosos pontos, afinal eu acredito que se você já está aqui, se você já viu outros vídeos aqui no canal, você já tem um conhecimento mínimo. Então eu sempre busco falar coisas diferentes aqui que eu não falei antes e que a maioria das pessoas não fala para você. O que a gente vai estar sempre de olho, analisando ali? A gente vai estar olhando tudo de uma forma mais macro. Por quê? Quando você escala, o ROAS que você se preocupava apenas ali no ROAS do criativo, no ROAS do conjunto, no ROAS da campanha, você vai começar a se preocupar com o ROAS da sua conta, com a sua margem diária, com o seu ROAS diário. Então você vai enxergar tudo de uma forma mais macro. Por quê? Depois me fala aqui embaixo se você já passou por isso. E um conjunto, por exemplo, pode ter um criativo ruim em termos de conversão ou em termos de ROAS ali. Ele realmente pode ser um criativo que gasta muito e traz pouco resultado. Porém, esse criativo, ele é um criativo que alimenta o funil e prepara o público para os próximos criativos. Talvez aí, se você já roda há mais tempo, você já passou por essa situação de você desativar um criativo ali que estava ruim e todos os outros criativos eles pararem de performar, justamente porque esse criativo ele fazia sentido no funil. Da mesma forma, um conjunto dentro de uma campanha, ele pode ser um conjunto ruim, só que ele ajuda o ROAS daquela campanha, ele se manter um ROAS bom, ROAS geral bom, e ao desativar aquele conjunto, o seu desempenho pode cair. Uma campanha também, você pode ter uma campanha ali fuleiraça, você toma fumo nela todo dia, você tá gastando ali todo dia com aquela campanha e ela não volta ali um valor relevante. Só que se você desativar ela, você para de, por exemplo, jogar dados novos no seu funil, o que acaba prejudicando todo o seu funil, todas as suas outras campanhas. Olhando de uma forma mais macro, pode existir sim criativos, conjuntos, campanhas que deixam suas métricas gerais melhores. Sempre olhe, por exemplo, o seu ROAS a nível de conta, a nível de campanha, a nível de conjunto, a nível de criativo. Considere ali o seu ROAS geral. Além de, óbvio, conhecer muito bem a sua conta, você tem que ter esse feeling, os seus clientes e o seu mercado. Da mesma forma, você pode até sair do gerenciador e olhar um pouco mais ali para sua estrutura, para sua loja como um todo. Às vezes você está com uma campanha que ela está desempenhando muito bem, está vendendo todo dia, só que o tipo de cliente que ela está te trazendo é um tipo de cliente ruim, não porque a pessoa é ruim. Às vezes é assim, às vezes o cara é um pau no cu que vai ficar te enchendo o saco o dia inteiro e pode ser que aquele criativo específico, aquela campanha pegou um cluster, pegou um tipo de pessoa que você achou que era um tipo de pessoa boa para trabalhar, só que na verdade é um cliente que dá muito trabalho e isso pode estar sendo um problema para você a nível de operação. Da mesma forma ali que uma campanha fuleirinha que ela empata, às vezes dá um pouquinho de lucro, te traz um tipo de cliente muito bom, porque apesar de você gastar muito para conseguir aquele cliente, ele te dá um LTV gigantesco. Então você tem que entender esse tipo de coisa. Que tipo de pessoa que eu quero na minha marca? Que tipo de pessoa eu quero usando meus produtos? Você olhando ali para os seus clientes, você pode também encontrar ali novos ângulos para você trabalhar. Às vezes tem tipo 2, 3 clientes ali que tem padrões em comum e é muito importante você entender disso, de identificar padrões. Eles têm padrões em comum que eles, por exemplo, gostam de rock, heavy metal e tal, e é um tipo de cliente que compra na sua loja toda semana, dependendo do tipo de produto que você vende. Então identifique os padrões e conheça
conheça, olhe ali também para suas métricas de uma forma mais geral. Agora vamos falar aqui para a famosa escala de 3 horas, a famosa escala de Direct Response aqui, que eu particularmente já usei algumas vezes aqui para Meta Ads e também para e-commerce, claro, e deu certo, você só tem que saber adaptar. Vamos lá, como que funciona? Quais são as características aqui dessa campanha? Ela é sim mais lucrativa, mas então vou usar só ela. Não, ela é mais lucrativa, obviamente se você souber usar, porque ela, em tese, a estrutura dela, a forma como ela é pensada, a estrutura ali que você vai usar, a estratégia que você vai usar na real, ela aproveita o máximo os seus dias bons, afinal nos dias bons você vai gastar o máximo de orçamento possível e você vai minimizar os dias ruins. Ela também te dá mais dados, afinal você vai estar colocando mais orçamentos, então você vai conseguir mais dados. Mas esses dados vão ser bons, vão ser ruins, aí eu já não sei. Mas principalmente você vai ter mais dados de os melhores horários, os melhores dias e algo mais touch, assim, sabe? Você vai sentir mais a sua conta e ali, tipo, o mercado no dia a dia. Obviamente, para você fazer uma escala dessa de 3 horas, pô, você tem que estar vendendo pra caramba ali, você tem que estar fazendo muita grana por dia para realmente fazer sentido você olhar suas campanhas de 3 em 3 horas. Só que dá para você começar ali no nível micro, vai pegando o jeito e aí você vai escalando dessa forma. Obviamente aqui, então eu já falei no início desse vídeo, para essa escala você também vai ter que definir um KPI que vai facilitar a sua tomada de decisão. Qual que vai ser minha KPI? Minha KPI vai ser ROAS 3. Tudo que tiver com ROAS abaixo de 3, ou vou matar, ou vou manter só por mais 3 horas, ou vou diminuir, etc. Eu vou mostrar um exemplo prático daqui a pouco. Mas, pô, de 3 em 3 horas, pô, eu fico o dia inteiro aqui trabalhando e tal, atendendo cliente, pensando em nova estratégia, ou pô, eu ainda tenho outro trampo aqui, outra empresa, eu não posso ficar aqui o dia inteiro. Tem algumas formas de automatizar? Sim, apesar de que, pô, você tá querendo escalar, você não vai se dedicar ao seu negócio, eu particularmente acho isso, mas tem algumas formas de você escalar, que é, por exemplo, você contratar um gestor para fazer isso por você, ou você usar as regras automáticas do Facebook, que eu não recomendo tanto, tá? Que pelas vezes que eu já testei, elas falharam bastante, então eu tomaria cuidado a usar isso. Outra opção melhor aqui que eu já usei, que é o Themify, você conecta com o seu gerenciador, você pode colocar umas regras automáticas ali. Eu particularmente não uso regras automáticas, eu tenho o aplicativo da Themify no meu celular, o que eu acho muito bom, porque dá para você fazer ajuste de orçamento, pausar a campanha, pausar conjunto, ver ali o seu ROAS diário, essa margem diária, e é muito bom para usar ali no e-commerce, ali no dia a dia. E também se você estiver fora de casa, isso não vai ser desculpa para você estar otimizando as suas campanhas a cada 3 horas. Se você for testar isso aqui, não implemente 100% em todas as campanhas, faça aos poucos e faça ali por no mínimo 7 dias para você justamente pegar o jeito e aprender mais sobre a sua conta. Outro ponto também, esse tipo de escala ela funciona melhor, pelo menos que eu já testei, em uma segmentação mais ampla, sem interesse e sem dados demográficos. Mas por quê? Porque se eu colocar interesse, se eu colocar dado demográfico, eu não vou vender. Não, é simplesmente porque se você vai ajustar o seu orçamento a cada 3 horas, tipo, literalmente escalar a cada 3 horas, o seu público concorda comigo que ele tem que ser maior. Então você colocar um interesse muito específico daqui, provavelmente você nem vai ter dados o suficiente e nem vai ter gente o suficiente para você vender mais a cada 3 horas. E lembrando que eu tô falando 3 horas porque é um prazo aqui que eu peguei de exemplo, mas às vezes para você vai começar fazendo, por exemplo, 2 análises por dia, 2 escalas ali a cada 6 horas, a cada 12 horas, e aí quem sabe daqui a pouco a cada 1 hora você vai estar arrumando campanha, etc e tal, aumentando orçamento e aquela loucura toda. E se estiver dando retorno, que problema tem? Mas basicamente você vai ficar diminuindo, aumentando orçamento, cortando campanha, conjunto criativo com base no desempenho dela do dia. Mas eu vou estar te passando aqui alguns hacks ou coisas que eu não vejo o pessoal falar muito, que vai fazer toda a diferença aqui nesse tipo de escala, seja diária ou de hora em hora mesmo. Vamos lá, o que você tem que entender em um KPI que pouca gente fala? É a taxa de conversão geral. Você vai começar a olhar de hora em hora para sua taxa de conversão. Primeiro, você vai ter que ter a noção mínima ali da taxa de conversão mínima que você tem que ter no seu funil como um todo. Se você usa, por exemplo, Shopify, vai lá em análise da Shopify, busca por taxa de conversão, olha de hora em hora, olha nos últimos 7 dias, olha ali dentro do seu checkout e tenha em mente a taxa de conversão mínima que você tem que ter para lucrar ali o seu lucro ideal. E obviamente, quanto mais orçamento, quanto mais aumento de orçamento você colocar, mais fácil vai ficar ver essa disparidade da taxa de conversão. Se você nunca observou essa métrica, pode puxar. Por quê? Seguinte, dificilmente você vai sentir essa diferença ao aumentar o seu orçamento de R$500 para R$800, por exemplo. Porque, vamos supor que com R$500 entrava 500 pessoas na minha loja, com R$800 vai entrar 800 pessoas na minha loja. É uma diferença pouca, entendeu? Às vezes você não vai conseguir ver muito essa diferença, tá? É só um exemplo, às vezes você vai conseguir. Mas, por exemplo, se você aumentar de R$1.000 para R$3.000, vai tornar muito mais visível e relevante, afinal o volume de dados é maior, essa disparidade daqui. Mas o que você vai fazer? Você vai olhar de hora em hora basicamente a sua taxa de conversão. E qual que é o exemplo aqui para você ver a prática disso realmente? Vamos supor que você aumentou o seu orçamento e a sua taxa de conversão ela permaneceu a mesma ali
ali, apesar de algumas variações irrelevantes ali que ela teve. Então isso vai te dar mais segurança para você, por exemplo, fazer novos aumentos, ou simplesmente vai te dar mais segurança ali de aquele aumento que você fez foi um bom aumento que não impactou tanto. Isso aqui é hack demais. Então o que você pode estar fazendo? Você pode estar observando as suas métricas após aumentar o orçamento. Isso tanto nessa escala ou nas outras também. Você pode analisar dia a dia. Você pode olhar, pô, quando a minha campanha dava R$500 por dia, ela tava com a taxa de conversão tal. Por exemplo, você pode puxar isso tanto no gerenciador ou na Shopify, por exemplo. Então a taxa de conversão da minha loja, ela tava tal. Eu aumentei para R$1.000, por exemplo. Pô, veio um público mais desqualificado, provavelmente, e a minha taxa de conversão caiu. Então tenha noção disso. E o que você vai fazer nesse exemplo específico aqui das 3 horas? Após 2 horas que você fez esse aumento de orçamento, você vai ver se teve uma grande queda. E se teve uma queda brusca ali da sua taxa de conversão, você vai reavaliar aquele aumento que você fez, que pode ser que ele não seja muito interessante. Afinal, a taxa de conversão ela também é uma métrica a ser considerada. E após 3 horas, você vai ver se aquele aumento de orçamento impactou ou não na sua taxa de conversão. E lembre-se, se teve ali grandes flutuações, reavalie. Agora, se manteve relativamente estável, é um sinal verde ali para você aumentar mais o orçamento, ou quer dizer que aquele aumento ali foi relativamente bom. Os hacks aqui diferenciados para você aplicar: olhar a sua taxa de conversão em tempo real da sua loja, isso vai fazer muita diferença. Olhar o seu ROAS em tempo real, ou o seu ROAS do dia. Você também pode estar olhando a sua margem de lucro real em tempo real, ou sua margem de lucro do dia, porque às vezes se você coloca aqui, pô, a minha margem de lucro mínima que eu tenho que ter é 27%. Então se eu tô gastando muito em campanhas, que eu tô escalando demais, e a minha margem aumentou para 23%, e o ROAS das minhas campanhas não estão tão bons, eu vou diminuir o orçamento para salvar a minha margem diária. Você também vai ter que saber fazer esse balanço aí e lidar com essas outras métricas. Eu recomendo que você estude aqui a escala de venda direta, de Direct Response mesmo, e é basicamente o que eu te ensinei, só que eu adaptei para e-commerce, para coisas que eu já testei aqui. Mas se, por exemplo, o seu produto ele tem uma janela de conversão maior, não é um produto que você pode vender para a pessoa na hora, no dia ali, você vai ter que adaptar essa estratégia de escala diária, de escala a cada 3 horas para a sua situação. Mas a estratégia que eu vou apresentar daqui a pouco, que é a estratégia de surf, para você ela vai ser muito, muito ouro. E o último hack aqui muito foda que você pode ter ali é identificar padrões. Seja você criar uma planilha no Excel, você vai anotando o ROAS das suas campanhas de hora em hora, a cada 3 horas, todo dia, a sua taxa de conversão, e à medida que você vai anotando, vai mantendo essas métricas atualizadas, você vai começar a perceber correlações entre elas. Por exemplo, vamos supor que você já está anotando e analisando suas métricas ali em uma planilha do Excel há, sei lá, 21 dias. E aí começou o dia, deu 9 horas da manhã e você percebeu que a sua taxa de conversão ela tá 3,14%. E aí você lembra que a última vez que a sua taxa de conversão esteve maior do que 3% foi há 14 dias atrás, que foi o dia que você mais escalou na sua loja. Então o que você já pode fazer? Se aquilo realmente for um padrão que você já identificou, já analisou, já teve ali uma base de dados historicamente, para você ter certeza que aquilo realmente é um padrão, você pega e já aumenta o orçamento de todas as suas campanhas, que você já sabe que aquilo é, por exemplo, uma variável, um indício, um indicador de um bom dia, por exemplo. Agora vamos aqui para um exemplo da escala a cada 3 horas. Vamos supor aqui que você começou o dia aqui com 4 campanhas, cada uma delas com R$100, e aqui você foi fazer a primeira análise às 9 horas. Lembrando que o nosso ROAS ideal nesse exemplo é 3.3. Então, às 9 horas aqui, a campanha ou o conjunto 1 aqui está com ROAS de 3.5. Você vai pegar e vai manter, afinal não aumentou muito do ROAS ideal. Agora a campanha 2, ela está com ROAS de 1.5. Você foi lá e diminuiu para R$70, você diminuiu 70%, afinal o ROAS está menor que o ideal. Na campanha 3, o ROAS está 5, você pegou e aumentou para 140. Na campanha 4, ou no conjunto 4, está 1.3. Então você decide ou esperar mais um pouco para ver se você vai matar, ou você já mata isso aqui logo e acaba com isso. Isso aí vai dar sua escolha. Agora vamos supor que você manteve e aí meio-dia você foi fazer outra análise. O ROAS aqui, que era 3.5, você aumentou e você manteve o orçamento, ele subiu para 3.7, que ainda não é um valor muito relevante, então você manteve o orçamento. Agora no conjunto 2 aqui, por exemplo, o ROAS que era de 1.5 subiu para 2. Então você pode escolher tanto manter mais um pouco para ver se ele melhora, ou você pode matar. Afinal ele não está de acordo ali com o seu ROAS ideal. Lembrando de que aqui você pode olhar muito bem o ROAS aqui da sua conta em geral. Vamos supor que o seu ROAS aqui, em geral, ele tá 4. Então é de boa você segurar essa campanha mais um pouco, justamente porque o seu ROAS geral, ele está bom, entende? Então você tem uma margem ali para tomar de prejuízo, digamos assim. Agora o conjunto 3 tá 4.3, tá 4.2, então você pode tanto manter o orçamento para ver se ele vai melhorar, ou você pode aumentar mais um pouco o orçamento, já que também fica um pouco apertado de 4.2 para 3.3. Isso vai, claro, do seu jeito de gestão de tráfego. Agora, a campanha 5 aqui, ela tá com 2x. Você pode tanto escolher manter mais um pouco, ou já pode matar. Vamos supor que aqui, às 15 horas que você fez a próxima análise, essa campanha baixou ainda mais. Você pegou e matou
aumentou ela aqui, esse conjunto, por exemplo. Agora, esse que estava 4.2 pegou e ele abaixou para 3.7, você vai manter. Esse que estava 2 aqui, que já começou o dia mal, ele aumentou para 2.7, então ele melhorou, você vai manter também. Esse que estava 3.7, você manteve o orçamento, você pega e como o ROAS está 4x, você pegou e aumentou para 140, para 130. E assim você continua. Pô, ROAS de 4x para 4.2, você pode aumentar também, afinal você tem uma margenzinha, ou você pode manter. E o ROAS final do dia foi esse, por exemplo. Aqui você pode aumentar quando o ROAS aumentar também, para ver se você consegue extrair mais desse conjunto, dessa campanha, para meio que retribuir ali, ou compensar, melhor dizendo, o prejuízo que você tomou aqui nos outros horários. E finalizou o dia com 3.5. Aqui que estava 3.7, você só manteve o orçamento, veio aqui para 4.5, você aumentou o orçamento e terminou o dia em 3.2. Isso aqui é só um exemplo, tá, de como pode estar funcionando. E no final do dia, você tem meio que 3 opções aqui. Você pode tanto desativar esses conjuntos, essas campanhas, e ativar na manhã seguinte. Você pode reduzir o orçamento das campanhas ali para o valor inicial, que é, por exemplo, R$100, e já preparando ali para o próximo dia. Ou você pode deixar do jeito que tá? De verdade, não tem uma resposta correta, um jeito certo. Isso aqui vai muito de você, do seu feeling ali. Tem gente que fala que se você pausar a campanha para ativar no outro dia, perde um pouco da otimização. Tem gente que não gosta de, por exemplo, finalizar a campanha aqui com 150 e essa daqui com R$100 e essa daqui com R$170, por exemplo. Tem gente que não gosta disso, acha que, por exemplo, o Facebook vai gastar muito de noite. Isso vai muito ali de qual o horário que você mais vende, etc. Mas não tem uma resposta correta. Agora, o que é a escala surf que eu tinha falado antes? Ela é basicamente uma escala que você vai fazer em datas específicas, que você vai aumentar o orçamento quando o mercado estiver mais favorável. Então, como que ela funciona? Primeiro, você já tem que ter os padrões já analisados. Então, seja padrões de, por exemplo, de dia de recebimento de salário, do melhor dia da semana historicamente de vendas da sua loja, ou de datas comemorativas. E aqui você vai pegar e vai fazer campanhas relâmpago. Simplesmente isso não é nada difícil. Essas campanhas relâmpago você pode pegar na urgência, trabalhar ali por 2, 3 dias e estourar de vender. É só um exemplo. Outro ponto também que você pode usar de uma campanha de surf, ou por exemplo, se você for fazer essa escala que a cada 3 horas você considerar o seu horário de pico de vendas também, seja em horário de pico de vendas em datas comemorativas ou no seu melhor dia da semana. Então, pô, você tá vendendo no melhor dia e no melhor horário aí, por exemplo, que é 6 horas da tarde, pega, aumenta mais o orçamento antes, etc, que você já sabe que vai vender, que esse tipo de campanha que tem uma comunicação mais de urgência ou o tipo de campanha que é mais de UGC, ela funciona muito bem nesse dia. E aí, com esses padrões já analisados, você vai agir com base neles. Agora, alguns problemas que você vai sofrer na escala e algumas formas de você enfrentar eles. Basicamente, o ROAS despencar ou o ROAS está inconstante, eu já recomendei um vídeo aqui só sobre isso. Então, assiste lá depois. Outro ponto, a frequência está alta ou o alcance ele está limitado, ou você está, por exemplo, uma sobreposição de leilão de público. Isso normalmente só acontece quando você já tem um gasto de ads grande. Então, para evitar aqui, o que você vai fazer? Usar formatos de criativos diferentes, diminuir o número de conjuntos, é uma possibilidade, eu não estou mandando você fazer isso, e também ao duplicar fazer alterações. E basicamente só essas 3 coisas aqui, óbvio, variações delas, coisas que partem do mesmo princípio, já vai resolver a frequência alta, o alcance limitado e a sobreposição de leilão e de público também. Agora vamos lá para as instruções finais, mas antes de finalizar esse vídeo, que ainda vai ter um conteúdo aqui, queria te pedir para se inscrever no canal, deixar um comentário aqui, mandar esse vídeo para alguém que você conhece também, tá rodando aí e quer escalar. E se você, quer ajuda, quer um direcionamento melhor para, aplicar tudo isso, ou quer algo mais específico, mais personalizado, as minhas redes de contato vão estar aqui embaixo, tanto para consultoria, prestação de serviço, e vamos finalizar aqui esse conteúdo. Vale lembrar que escala é igual a risco, então, de preferência, não corra riscos de forma aleatória, mas sim quando as suas chances de sucesso forem maiores. Eu vou estar deixando esse mapa mental aqui embaixo, vou estar deixando o mapa mental aqui na descrição, e para você continuar estudando e se melhorando a sua operação e faturando mais ainda, vou estar deixando 2 vídeos aqui na tela para você assistir após esse. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.